Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que também alguns que se achem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que ele não venha a se escandalizar. Peço que os irmãos possam ir lá para o capítulo 10, que eu quero ler o complemento dessa ideia trabalhada por Paulo no capítulo 8. Capítulo 10, a partir do verso 14. Paulo vai repetir alguns argumentos aqui. Capítulo 10, verso 14. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios não participam do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos da parte do Senhor. Somos acaso mais fortes do que eles? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser de ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso aí é comida sacrificada a ídolo, não comais,
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo pela qual dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Bem, Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Precisei, queridos, fazer uma leitura mais extensa do que o normal que eu faço, para que a gente pudesse entender o panorama das ideias de Paulo. Interessante que Paulo escreve a carta aos Coríntios, obviamente, para um grupo crente. O grupo de crentes que se reuniam na igreja de Corinto. Paulo não escreve para incrédulos, Paulo não escreve para pagãos, Paulo não escreve a sua carta para idólatras, Paulo escreve a sua carta para crentes. Que crentes? Os crentes da igreja de Corinto. E aí, de imediato, emerge uma situação das mais curiosas, porque Paulo está exortando a igreja de Corinto a fugir da idolatria. Ora, se ele escreve uma carta para um grupo de crentes, por que Paulo trata da superação a práticas idólatras? Não faz sentido. Porque, até onde sabemos, crentes não são idólatras. Os crentes venceram a idolatria. Eles adoram o Deus vivo. Qual a necessidade, então, de Paulo escrever uma carta onde ele diz, olha, irmãos, não convém que participemos de cultos idólatras. Não convém que participemos do cálice da idolatria, que sentemos à mesa das festividades pagãs. E Paulo vai dizer logo, Paulo vivia numa época em que o politicamente correto não existia. A verdade era dita, doa quem doer. Paulo vai dizer, toda festa idólatra, na verdade, o ídolo não existe. Toda festa idólatra é, na verdade, uma festa consagrada a demônios. E Paulo sabe muito bem por que ele está dizendo isso, porque Corinto era uma cidade idólatra, uma cidade mergulhada no culto, especialmente a Afrodite, deusa do amor. Vários templos erguidos em Corinto para o culto a Afrodite. E o que nós percebemos nas palavras de Paulo e surpreende a gente é que, por mais grosseiro que o pecado da idolatria seja, havia crentes em Corinto ainda envolvidos com esse tipo de prática. Havia irmãos em Corinto, e Paulo não trata desses irmãos como incrédulos. Ele não lida com esses irmãos como alguém que não fosse crente. Para eles são crentes que ainda precisavam vencer o envolvimento com as práticas idólatras. Porque vinha desse universo, foram criados nesse ambiente. Entre a fundação da igreja de Corinto e a escrita da carta e o envio da carta, apenas 3 anos separavam. 3 anos, no máximo. 2, na melhor das hipóteses. E 3, a data mais tardia entre a fundação e a escrita e o envio. Estamos lidando, portanto, com um grupo de novos convertidos. Em 2 anos, é verdade que em 2 anos tem muita gente que amadurece muito rapidamente na fé. Há pessoas que são ganhas, alcançadas pela graça, 6 meses depois já estão pregando, 1 ano já estão colaborando com a igreja. Outros não, o processo é mais gradual, o processo é mais lento. E Paulo não questiona a conversão desses irmãos. Eram crentes, imaturos, que precisavam vencer o pecado da idolatria. Essa é a situação que Paulo está lidando. E ele está respondendo uma pergunta, porque havia pessoas, evidentemente, que já tinham superado o vício da idolatria, a prática idólatra, não ia mais nos templos, não ia mais nas festividades e ficava incomodado
com aqueles que iam, diziam: Paulo, é correto isso? O ideal é a superação total ou alguma forma de envolvimento é inofensiva? A pergunta, o questionamento chega para Paulo. E Paulo, então, escreve o capítulo 8 e o capítulo 10 para dar essa orientação. Não tem que ter nenhum envolvimento. A superação da prática idólatra tem que ser total. Isso é página virada. Cristo tirou vocês das práticas idólatras, tirou vocês, lida com o ídolo. Essa coisa de olhar para uma imagem, não, isso é uma questão cultural, temos que respeitar a cultura, temos que respeitar a religião de todo mundo. O respeito à religião, evidentemente, é uma exigência civilizatória. Todos nós temos que respeitar a prática, a religião. Agora, o respeito à religião não significa dizer que toda religião produz salvação, porque se assim fizermos, estamos mentindo. A Bíblia Sagrada é clara em dizer que só há um caminho de salvação, que é Jesus Cristo. Ele é o único que leva os homens reconciliados para o Pai, não há outra. Ora, se não há outra, e o Evangelho, ele é, do ponto de vista soteriológico, o Evangelho é singular, exclusivo. Não há outra forma de salvação. E essa verdade, ainda que com palavras gentis, mas a verdade tem que ser dita, e Paulo está dizendo a verdade. Saiam dessa prática. Isso não vai produzir nenhum benefício espiritual na vida de vocês. Além disso, havia uma outra questão que estava também ali, mexendo na vivência da igreja de Corinto. Era comum, nas festividades pagãs, na madrugada, por exemplo, ter o sacrifício, geralmente de um touro, né? Um boi, uma vaca. E esse boi, depois de sacrificado, geralmente na madrugada, depois a carne desse animal era levado ao mercado popular de Corinto. E no mercado popular é vendido e consumido. Então as pessoas, na hora do almoço, a carne que estavam comendo uma carne que na madrugada tinha sido sacrificada para Afrodite. E aí comiam sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, mas a turma de Corinto se converteu. Aí surge a questão: Paulo, nós somos crentes agora, comemos ou não comemos essa carne que sabemos que foi sacrificada na madrugada? Está vendida no mercado, mas a gente sabe da origem, ela veio lá do templo. Podemos ou não podemos? Tinha gente que comia sem crise, tinha outros que comiam e ficavam preocupados. E, principalmente, tinham aqueles que viam irmãos comendo e ficavam escandalizados, ficavam perturbados na sua consciência e atribulados na sua vivência da fé. Isso chega também para Paulo. E Paulo também vai responder se deve ou se não deve comer carne sacrificada. Essas questões, de vez em quando, aparecem para a gente. Brasil é um país, por exemplo, onde há um país de matriz religiosa, tanto católica como também de outras práticas religiosas. Uma pergunta: devo ou não devo comer uma carne, um acarajé na Bahia, por exemplo? Viajo, vou para a Bahia, aquelas praias maravilhosas. Como ou não como um acarajé daquelas baianas lindíssimas ali, que ofereceram aquele acarajé para Xangô? Como ou não como um vatapá, que eu sei que foi oferecido para Iemanjá? Como ou não como? A maioria diz: não como, passo de longe. Alguns fazem até sinal da cruz. Não, como? Qual o problema? A carne veio de Deus. Se alguém consagrou isso a alguma entidade, o problema é de quem consagrou. Mas o produto que ali está, a carne ali, os elementos, os ingredientes, tudo vem de Deus, eu vou comer. Essa é uma, por coincidência, eu estou abrindo o capítulo 8, daqui a pouco nós estaremos perto, já passou da festa de Cosme e Damião. Essa é uma questão que em algumas comunidades pentecostais, nas históricas eu não vejo muito isso, mas nas comunidades pentecostais essa questão surge: como ou não como aquele doce? Meu filho pode ou não pode? A professora que dá um doce, meu filho pode ou não pode comer?
São essas questões que estão ali. Por isso que na arte produzida, que a nossa igreja divulga, a igreja de Corinto é uma igreja de ontem, uma igreja de hoje. Porque o que estava em debate dentro da igreja de Corinto são questões contemporâneas, que aparecem com maior ou menor força, em maior grau ou menor, mas elas estão sempre aparecendo no meio da comunidade da fé. Provavelmente, em função do tempo, eu não vou conseguir expor todo o capítulo hoje. Bastante provável de na semana que vem a gente tem que retomar algumas ideias centrais aqui. Mas eu vou começar pensando com os irmãos, na ordem que Paulo propõe a discussão, a questão, primeiramente, da liberdade cristã que Paulo apresenta. A questão da liberdade e da responsabilidade cristã. Antes de Paulo entrar de maneira concreta e responder essas perguntas que foram colocadas para ele, o que está ali em debate, primeiramente, é a consciência da liberdade cristã que nós temos. Qual é a extensão dessa liberdade? O que significa ser um crente verdadeiramente livre? O que significa viver a vida cristã com total liberdade? Quais limites que essa liberdade cristã, que a Bíblia Sagrada impõe? Quais são os cuidados com os fracos na fé? E quem são, afinal de contas, esses fracos na fé? Essa ideia de que eu tenho que tomar cuidado para não escandalizar, quem são os escandalizáveis da igreja de Corinto? Será que todos aqueles que nós hoje chamamos de que estão escandalizados com a prática são aqueles que Paulo tratou quando ele escreveu à comunidade, ou o escandalizável é um outro grupo? Essas são as questões que circulam aqui dentro da carta de Corinto. Primeiramente, pensando na liberdade, o que Paulo está apresentando é de que a liberdade dos crentes, principalmente daqueles que ele considera que ele vai chamar de doutos, ou seja, fortes na fé, maduros na fé, essa liberdade, essa consciência não pode ser pedra de tropeço para os fracos, que são também irmãos em Cristo. Havia dentro da igreja de Corinto irmãos que diziam o seguinte, a gente contextualizando, eu estou debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, eu vivo sem prestar contas para ninguém, sem me preocupar com nada. Eu não tenho amarras, eu não tenho que prestar conta da minha vida a ninguém. Eu sou alguém livre. Paulo vai combater essa ideia dizendo, não, nós somos livres, o ídolo não existe. Paulo ele já coloca isso de imediato, é uma questão de teologia. Para muitos, ídolos são existentes, para nós que somos crentes, não. Só há um Deus. Então é verdade que ele é o único ser poderoso existente, ídolos não existem, e que sim, a graça nos libertou, e que sim, é verdade, somos livres. Porém, há uma responsabilidade coletiva, há uma responsabilidade com irmãos, há uma responsabilidade com a consciência alheia. A minha vida não pode ser uma vida onde eu reivindique uma liberdade, invoque uma liberdade, e em nome dessa liberdade cristã, seja tal a ponto de pessoas ao meu redor ficarem escandalizadas com o meu modo de viver. A liberdade é espiritual, mas estamos inseridos numa comunidade de fé. E o outro me importa. A fé do irmão me importa. Os meus atos precisam ser atos que edifiquem a vida do meu irmão. Se porventura algo que eu proceda, algo que eu faça, algo que eu fale, produzirá escândalo, incômodo, desconforto e prejuízo, veja que Paulo fala que a consciência do irmão fraco não pode ser prejudicada porque Cristo morreu por ele. Veja como Paulo trabalha a questão. Paulo diz, olha, o irmão que Cristo morreu por ele, ele não pode ser alvo de tropeço, ele não pode tropeçar na fé dele, ele não pode se desviar, ele não pode rejeitar a igreja por minha causa.
A nossa convivência tem que ser harmoniosa, edificante e abençoadora, de forma que as pessoas sejam atraídas para essa convivência. A comunidade da fé não pode ser repulsiva. A comunidade da fé não pode ser tão conflituosa a ponto de eu desistir da igreja. A igreja tem que ser atraente. A santidade da igreja, a harmonia da igreja, a verdade pregada na igreja, a paz experimentada na igreja, o respeito gozado na igreja entre irmãos, esses elementos, esses expedientes da nossa convivência precisam ser atraentes e não repulsivos. Paulo chama então, ele faz um arrazoado, ele apresenta um arrazoado para a igreja de Corinto, dizendo, olha, não usem a liberdade cristã, que é um fato, é uma verdade, Cristo nos libertou, estamos mortos para o mundo, o ídolo não existe, durante muitos anos vocês cultuaram ídolos, descobriram pelo evangelho que eram tão somente fabricações humanas, e pior do que isso, havia entidades malignas, demônios por trás desses cultos, vocês descobriram isso, o evangelho libertou, vocês são seres livres agora, porém, essa liberdade não pode ser vivida a ponto de até prejudicar os demais. A fé é responsável. Eu presto contas a Deus e presto conta aos irmãos. E quem não quer prestar contas a irmãos, não pode, evidentemente, fazer parte de uma comunidade de fé. Porque fazer parte de uma comunidade de fé é uma permanente prestação de contas. Nós nos exortamos, nós nos preocupamos uns com os outros, nós procuramos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, consolamos uns aos outros, mas também exortamos, quando percebemos que o caminho que está sendo trilhado por algum irmão querido é um caminho ruim, é um caminho que produzirá prejuízo. Ele, às vezes, não vê esse prejuízo, mas alguém mais maduro vê. E se tem responsabilidade perante Deus, ele vai exortar para o bem, por amor. Paulo então diz, ele admite a liberdade, mas ele responsabiliza os crentes a terem uma liberdade que só produza bem, e não malefícios, e não escândalo, e não equívocos na trajetória de ninguém. Agora, se é verdade que essa responsabilidade com os demais existem, quem são os escandalizáveis em Corinto? Quem são esses irmãos que a gente usa permanentemente esse verso, dizendo, olha, irmãos, se o comer carne produz escândalo, eu nunca mais vou comer carne. Não podemos escandalizar. Mas quem são esses escandalizáveis? Diferentemente do que a gente pensa, irmãos, e do que a gente aplica no dia a dia, os escandalizáveis aqui são os novos na fé, não é a igreja de Corinto. Como que nós usamos esse verso? Geralmente entra alguém novo na igreja e a gente cobra do novo uma postura super reta, super correta, em todos os sentidos, porque se ele não se adequar, ele escandaliza a igreja. Mas essa cobrança não é em cima do novo na fé. A cobrança do exemplo da santidade é uma cobrança sobre a igreja, aos maduros, em relação aos novos da fé. E esses novos, à medida que forem tendo convivência, eles vão aprendendo o caminho do evangelho, eles vão sendo discipulados, eles vão aprendendo. Os hábitos vão se alterando. Os palavrões vão desaparecendo da boca. A mentira vai desaparecendo da vida daquele crente. Por influência, primeiramente, do Espírito Santo, que passa a fazer morada na vida daquele que se converteu, e é o Espírito Santo, a presença boa, poderosa, santa, gloriosa dele, que produz em nós o desejo por santidade, por verdade, por amor. A gente quer andar direito porque o Espírito Santo iluminou a nossa consciência de tal maneira, estampou
diante dos nossos olhos os nossos erros, nossos equívocos, e mostrou para nós a beleza de Cristo. E agora nós queremos viver como Cristo. Queremos ser semelhantes a Ele. E vamos vivendo de santidade. E a igreja que está lá antes de nós vai nos ajudar a ganhar essa musculatura. Os escandalizáveis de Corinto não era a igreja de Corinto, que já lá estava, eram os novos, que estavam se convertendo e viam algum irmão mais maduro, mais firme na sua fé, que entendia que podia comer carne sacrificada, e esse irmão comia. E o irmão novo na fé ficava perturbado. Aí Paulo, não coma, rapaz. Está vendo que essa sua liberdade, esse seu direito, está prejudicando a fé do irmão? Não faça uso dessa liberdade. Que os seus atos, que as suas ações, que as suas palavras produzam edificação, benefício na vida de quem está chegando na fé. Esse argumento de Paulo é cheio de lógica, é cheio de verdade e ao mesmo tempo ele é tão simples. Porque quem é que quer fazer parte, irmãos, de uma igreja conflituosa, confusa? Um novo na fé entra e percebe que no campo de futebol tem mais paz, mais harmonia do que dentro de uma comunidade da fé. Ele não quer participar daquilo. Agora, quem é que tem a cobrança, a responsabilidade em ter uma comunidade pacífica, harmoniosa, cheia de comunhão? Não é o novo convertido, são os antigos, aqueles que já têm uma caminhada e vão abraçar esse novo convertido e vão discipular esse novo convertido, e esse novo convertido vai aprender o que significa de fato a vida cristã na prática. O que tem de irmãos, às vezes, com 40 anos na fé, que se escandaliza com qualquer coisa que um novo convertido fale. E cobra do novo convertido, às vezes, aquilo que nem ele faz. A gente inverteu. Os escandalizáveis de Corinto são os novos na fé. E eu, como pastor, como alguém que tem 27 anos de caminhada cristã, a cobrança do Senhor, as exigências do Senhor, elas são infinitamente maiores em cima de mim, sobre mim, do que sobre o Marcelo, por exemplo, que se converteu há meses, do que o Nicolas, que tem 20 e poucos anos, embora criado na igreja, do que a Natália, que tem pouco tempo de conversão. A responsabilidade é maior daquele que mais de Deus recebeu. E quem é que recebeu mais de Deus? Quem chegou ontem ou quem já está 10 anos na presença do Senhor? Quem é que tem mais compromisso de santidade? Quem é que tem que dar mais exemplo? É quem se converteu agora ou quem tem 50 anos de comunidade cristã? A responsabilidade é nossa, é da igreja. Nós não podemos escandalizar quem chega. Nós não podemos escandalizar o mundo que olha para a igreja e precisa enxergar na igreja Cristo, porque Cristo não está perambulando por aí, ele não está circulando fisicamente por aí. Ele já andou entre nós durante 3 anos. Ele morreu, foi ressurreto e ascendeu, voltou para a glória, está sentado à destra do trono de Deus e um dia ele voltará para buscar a igreja. E ele derramou o seu espírito para dar poder, capacidade, autoridade. O Espírito Santo, irmãos, não foi dado à igreja apenas para que haja serviço na igreja. O Espírito Santo não foi dado à igreja para que apenas possamos exibir dons e talentos. O Espírito Santo foi doado à igreja, foi dado à igreja para fazer da igreja uma comunidade semelhante ao Filho de Deus. O trabalho maior do Espírito Santo é moldar o crente à semelhança de Jesus. É nos fazer parecidos com Ele, identificados com Ele, a ponto de o colega de trabalho, o patrão, o empregado, o vizinho, o marido que não é crente, olhar para nós
a esposa, o filho, o pai, o síndico do condomínio, o professor da escola, o porteiro do prédio, o taxista, o cara do Uber, eles olharem para nós e verem Cristo em nós. Como diz o hino 16, o coro 16, que a beleza de Cristo se veja em mim. E aqueles irmãos em Corinto estavam entrando para a igreja, se convertendo, encontrando uma comunidade já convertida, já preparada, e eles estavam ficando prejudicados na fé pelo comportamento liberal daqueles irmãos. Paulo não cobra dos novos convertidos, ele cobra da turma crente, que já está lá há um tempo. A cobrança é sobre nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós, pastores, seremos cobrados perante o Senhor. Por isso que a Bíblia, inclusive, desaconselha muitos ao ministério. Tiago vai dizer que você não seja mestre. Ele vai dizer, por uma razão muito simples, você vai ser cobrado. Eu serei muito mais cobrado do que a igreja. Presbíteros, temos aqui hoje o presente de ter o presbítero Renê com a gente. Diácono João Carlos vai ser cobrado. Diaconisa Marinete, que está em casa, assistindo por aqui, será cobrada. Mas não apenas a liderança, nós seremos cobrados num nível maior. Todos os crentes, você viveu 10 anos, 20 anos, 30 anos na presença do Senhor? Mesmo que você não seja pastor, presbítero, diácono, líder do louvor, professor de escola dominical, você será cobrado, meu irmão. Há irmãos que têm essa mania, né? Os pastores serão cobrados. É verdade. É verdade. Mas todos seremos. A parábola dos talentos ensina isso. Quem recebeu 5, quem recebeu 2 e até quem recebeu 1. Vai prestar contas. E principalmente em relação àqueles que atravessaram o nosso caminho, se viram Cristo estampado em nós ou não. É verdade, voltando aqui o texto, liberdade cristã nós gozamos. Porém, temos uma responsabilidade com os fracos na fé. E os fracos na fé não são os crentes que estão lá na frente com muito tempo. Os fracos são aqueles que chegam e precisam ver o exemplo de nós. Na conduta, na palavra, no trato, no combinado, no cumprimento da palavra, na gentileza, no socorro, na vivência, na oração, na prestação de um serviço, na busca em solucionar o problema de alguém. É isso que impacta a igreja, é isso que Paulo está chamando aqueles irmãos. Paulo, desde o primeiro capítulo, ele vem trabalhando a ideia de unidade dele, porque já vimos que a igreja era muito dividida em grupos, claramente identificados. Apolo, Paulo, Pedro e o grupo de Cristo. E essa divisão produzia todo um conteúdo, toda uma cultura de conflito. E Paulo ataca, ele quer corrigir isso. Caminhando para o fim de hoje, eu vou voltar ao texto semana que vem, mas eu quero destacar aqui uma questão importante. Para Paulo, ao escrever o capítulo 8 e o capítulo 10, 2 conceitos nós aprendemos com a abordagem de Paulo nessa carta. E com esses 2 expedientes eu termino a minha exposição nessa manhã. Primeiramente, que nós temos que lembrar que a exortação não pode desaparecer da comunidade cristã. O que Paulo está fazendo no capítulo 8 e capítulo 10 é exortando a igreja. Porque há uma conduta equivocada. E Paulo exorta. Deus deu à igreja o ministério da exortação. Paulo poderia pensar assim, bem, eles entenderam que a liberdade cristã, que é uma verdade, permite a eles viverem de uma maneira que eles não se preocupam com ninguém, nem com aqueles que estão ficando escandalizados. A vida é de cada um,
Eu não vou me meter nisso. Sigamos em frente. Paulo não pensa dessa maneira. Paulo escreve a carta e exorta a igreja. Deus deu, irmãos, à igreja o ministério da exortação. Há uma pedagogia nisso. O mundo sozinho não sabe viver. É a igreja quem ensina. Aqueles que entram para a igreja precisam ser exortados, porque há uma maneira de se administrar a vida cristã, e uma maneira que tem a ver com o que Deus pensa, como Deus quer para cada um de nós. Há pessoas que querem a salvação em Cristo, o desfrute dessa bênção, mas não querem a obediência, a santidade, a renúncia. É impossível, coloca isso na sua cabeça, impossível, à luz da Bíblia, você viver uma vida cristã sem atender exigências da parte do Senhor. A igreja foi colocada no mundo e Deus deu líderes à igreja, pastores, presbíteros, diáconos, outros líderes, para que sejam instrumentos dessa exortação. Se nós não gostamos de ser exortados, não queremos ser discipulados, não queremos ser doutrinados, nós não podemos fazer parte de uma comunidade cristã. Porque fazer parte da igreja implica em ser exortado. E é o que Paulo está fazendo. Eu não gosto de ser chamado a atenção, não quero prestar contas a pastor, ou então eu como pastor não quero prestar contas à igreja. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. A igreja, irmãos, tem tudo a ver com a minha vida. Tudo a ver com a minha vida. Eu sou pastor de uma igreja. Eu devo satisfações ao meu rebanho. Eu devo satisfações aos meus presbíteros. Eu devo satisfações aos meus diáconos. Eu devo satisfação aos membros da igreja. E vocês devem satisfações uns aos outros. E devem satisfação aos pastores. Devem satisfação a mim. E nessa mutualidade, nessa troca de dons, de responsabilidade, nessa troca de cuidado mútuo, eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim, cuidamos dos oficiais, os oficiais cuidam da gente, cuidamos de irmãos, a igreja é tratada pelo Espírito do Senhor. É a única comunidade que tem esses valores. Outras associações têm outras finalidades. Um sindicato reivindica direitos trabalhistas. Uma associação brasileira de letras, a Academia Brasileira de Letras, tem outras finalidades. Uma igreja, a finalidade dela é preparar santos para Deus, para que quando Cristo voltar, ele encontre uma igreja sem mácula, sem ruga. A igreja é a noiva de Cristo. E ele quer encontrar a sua igreja ataviada, adornada, linda, para ser desposada quando ele voltar para buscar. Enquanto estivermos aqui, tratemos da igreja, cuidemos da igreja. Então, há um ministério da exortação. É bom fazermos parte da igreja, é bom nós cantarmos, nós louvarmos, é bom nós almoçarmos juntos, por enquanto os almoços estão banidos, nem cantina está tendo, é bom terminar o culto, bater um papo, comer um pastel, conversar, falar do Flamengo, falar mal do Flamengo, falar mal do Vasco, maravilhoso. Aliás, o Flamengo tomou de 5. Tomou de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. É bom falar mal do Flamengo. Mas a igreja não é para isso, apenas. Há esse momento da descontração, do abraço, né? Dos retiros, da convivência boa, de terminar o culto e comer uma pizza. Quantas vezes você fez isso? Terminou o culto, ou lanchou aqui, ou lanchou em qualquer outro lugar. Quantas vezes eu já fiz isso? Mas a igreja, antes de tudo, é esse lugar em que eu sou preparado para quando Cristo voltar e encontrar em condições. E, irmãos, se nós não cuidamos
daqueles pelos quais Cristo morreu. Deus nos entregou para que cuidássemos desses irmãos. Imagina Cristo voltando e esses irmãos não estarem em plenas condições. A responsabilidade, sim, é individual, mas há também uma responsabilidade coletiva, com o testemunho, com a santidade, com a exortação e com o discipulado. Eu não quero discipular ninguém. Eu venho, sento no culto, ouço o sermão, dou meu dia e vou embora. Lamento dizer, meu irmão, isso não tem nada a ver com fé cristã. A relação aí está mais uma relação de clube. No clube você paga a mensalidade, desfruta da piscina, do futebol, do futsal e vai embora. E ninguém tem nada a ver com a tua vida. Na igreja não é assim. Eu sento, estou lá, e não quero ninguém me meter na vida, nem quero também me preocupar com ninguém. Não quero discipular ninguém, não quero orar por ninguém, não quero visitar ninguém, não quero fazer parte de grupo nenhum. Lamento dizer, meu irmão, não é fé cristã. É alguma outra coisa que tem que dar nome. Fé cristã, igreja, é relacionamento. E no relacionamento há os momentos em que as coisas ficam desequilibradas. E os instrumentos do desequilíbrio precisam ser exortados. Tinha instrumentos de desequilíbrio dentro da igreja de Corinto, aqueles que estavam comendo carne na frente dos fracos na fé. Desequilibrando, atrapalhando a fé. O que Paulo faz? Exorta, para de fazer isso. Cristo morreu por ele. Seja responsável pela espiritualidade do seu irmão. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. E para concluir, eu falei de 2 expedientes que Paulo apresenta. Falei da exortação. E, por fim, há também aqui o que eu acho belíssimo o tempo inteiro em Paulo. Se há exortação, por outro lado, há uma enorme paciência de Paulo. Em nenhum momento Paulo cai na armadilha de questionar a fé daqueles irmãos. Paulo não perde a paciência dizendo, quer saber de uma coisa? Vocês não são crentes, vocês são falsos crentes, vocês são convencidos, mas não convertidos. Se vocês estão prejudicando os outros, vocês não tiveram ainda. Paulo não tem em nenhum momento isso. Paulo demonstra um interesse pela igreja de Corinto. E olha que a igreja de Corinto é uma igreja desafiadora, uma igreja complicada, uma igreja carnal. Tem pecado sexual dentro da igreja de Corinto, pecado grosseiro. O capítulo 7 da carta de Paulo, o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está exortando irmãos que estavam dormindo com prostitutas. Em Corinto. Calma aí. Crente tendo relação sexual com prostituta. Isso é um pecado grosseiro. Sim, estava acontecendo em Corinto. Já passamos por esse capítulo. Nem naquele caso, Paulo em nenhum momento questiona a conversão daqueles irmãos. Paulo parece que está ele está exortando primeiro, para ver qual é a reação, qual é o retorno que vem. Evidentemente, se alguém rejeitasse a orientação, a conclusão de Paulo, não, vocês não são crentes. Vocês estão pecando, eu estou mostrando a obviedade do pecado. E vocês não querem conserto, conclusão, vocês não são crentes. Mas antes, Paulo, ele trabalha, ele exorta, e a exortação não é para expulsar os irmãos da igreja de Corinto. É para chamá-los ao arrependimento. Paulo até propõe um caso de expulsão, lá no capítulo 5, do jovem que dorme com a madrasta, e Paulo vai dizer, olha, nem incrédulos eu vejo esse pecado, pecado de incesto, nem entre incrédulos, e vocês estão tolerando, expulse o irmão, capítulo 5, então tem caso em que Paulo diz, olha, aí não é mais exortação, porque já foi exortado. Aí é uma outra medida. Mas antes de chegar nesse ponto, Paulo ele abre o coração pastoral. Paulo expõe as suas vísceras pastorais. Paulo é alguém que tem o coração na comunidade. Paulo plantou aquela igreja.
Paulo é comprometido com aqueles irmãos. Paulo quer ver os seus irmãos sendo vitoriosos. Paulo quer ver aqueles irmãos vencendo, superando aquele problema. Ele não chama aqueles irmãos queridos dele, filhos na fé, de falsos crentes. Ele exorta, ele trata como fracos. E até os tais fortes, ele demonstra paciência. Olha, irmãos, na comunidade da fé, a gente tem que ter o ministério da exortação, da disciplina, mas essa exortação e essa disciplina precisam ser acompanhadas de paciência, de interesse pela vida do outro. Porque é isso que confere e é isso que oferece dignidade e autoridade a esse tipo de medida. Se o irmão está no erro, ninguém exorta, ninguém se preocupa com ele, ninguém o procurou para poder dizer, irmão, olha, você está errado, isso está te prejudicando, ninguém fez isso. Ninguém tem autoridade depois para cobrar nada. Ninguém tem autoridade para cobrar nada, portanto, exortemos. Pastores podem ser exortados? Devem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. O que Paulo diz lá? Aos presbíteros que vivem no pecado, que sejam repreendidos na frente de todos, para que aprendam não mais pecar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Exortação a presbíteros e pastores. Presbíteros são alvos de exortação. Se o presbítero está pecando publicamente, tem que ser exortado. Se o pastor peca publicamente, exortado. Ninguém está salvo disso. Agora, só fazemos isso quando nós nos preocupamos uns com os outros. Se o pastor não está preocupado, irmãos, com ninguém, ele não vai exortar ninguém, não vai disciplinar ninguém. O pastor quer, no dia 30, o depósito do salário dele na conta. O povo viva do jeito que quiser. Eu quero o meu salário na conta. É tudo, menos pastor. É um líder de uma instituição. Não é pastor. Pastor exorta. Pastor cobra. Pastor vai atrás. Se algum irmão, você vê o irmão no teu erro, e você não está nem aí, ele que se vire, a vida é dele, meu irmão, converta-se ao pensamento doutrinário da carta aos Coríntios. A vida do teu irmão te importa. E detalhe, é você indo nele. Não é dedurar o irmão. Dedurar não é ajudar. Não é gravar um vídeo, tirar uma foto e mandar para o pastor denunciando. Isso não está fazendo. O que a Bíblia diz é diferente. O que a Bíblia diz? Se o teu irmão pecar, se você ver o teu irmão pecando, o que você tem que fazer? A Bíblia ordena que você vá a ele. Não é trazer para a liderança. É ir ao irmão em secreto e tentar ganhar o teu irmão. Ele ficará convencido que você se importa com ele. Ele pode reagir mal, é verdade. Mas se ele reagir mal, o problema é dele. Você está fazendo certo. Olha, irmão, eu estou preocupado contigo. Eu te amo. A Bíblia diz que nós somos irmãos em Cristo. O Senhor te ama e eu estou aqui para te ouvir. Ah, não quero... Sim, ok, você não quer, mas eu vim fazer a minha parte. Te ajudar. Isso é fazer parte, irmãos, de uma comunidade. Isso é fazer parte de uma igreja, onde nós nos amamos, onde nós cuidamos uns dos outros. A vida de todos os irmãos importa. Todos os irmãos são importantes para Deus e para nós. Exortemos, mas sejamos também pacientes. Não questionemos a conversão dos irmãos. Ah, se está nesse pecado aí, se não vence esse pecado é porque não é crente. Pode ser que em alguns casos seja isso mesmo, não é crente. É alguém que ainda precisa ter uma experiência cristã, mas às vezes é apenas alguém que precisa de ajuda. E eu só vou saber se eu estou lidando com alguém que não se converteu, ou com um crente, mas fraco,
se eu me propuser caminhar ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus deu a nós, a igreja dele, a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, para o louvor do Senhor. Cuidemos uns dos outros, para o louvor do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.